voltando agora, vamos continuar o nosso estudo sobre classes de palavra dentro da morfologia. Agora a gente vai estudar sobre numeral e pronome, certo? Olho na tela. Então, o que é um numeral, pessoal? Numeral é a palavra que dá a ideia de número ou de ordem numérica. Então, a gente tem classificações desse numeral. Esse numeral ele pode ser cardinal. Cardinal é aquilo que indica uma quantidade certa, é o que a gente mais é habituado a ver. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Esse é o cardinal. Ordinal é aquele que indica a ordem, uma posição. Então, primeiro, segundo, terceiro, indicando uma ordem. Temos o multiplicativo, que vai indicar uma multiplicação, como o próprio nome fala. Então, dobro, triplo, quádruplo, tudo isso é multiplicativo. E temos o fracionário, que indica divisão, meio, metade, terça parte. Então, de numeral, a gente tem essas 4 classificações. Cardinal, que é o que a gente conhece, né? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Temos o ordinal, que a gente tem que lembrar de ordem, de posição, primeiro, segundo, terceiro. Temos o multiplicativo, que vai indicar uma multiplicação, dobro, terço, quarto, dobro, triplo, quarto, perdão. E o fracionário, que indica uma divisão, meio, metade, terça parte. Ok, pessoal? O numeral é bem tranquilo. Agora a gente vai para os pronomes. Os pronomes, nos pronomes nós temos algumas particularidades, alguns tipos de pronomes, então é bom ficar atento a esses pronomes, a essa classe gramatical que também é bem importante, especialmente quando a gente vai redigir texto ou ler texto, porque a gente usa muito pronome para evitar repetição de palavras ou de termos. Então a gente precisa saber por que está usando, o que está usando, por que está usando e quando usar, para não usar de forma incorreta, ok? Então, no slide a gente começa com a definição do que é um pronome. O que é um pronome? É a palavra que substitui ou acompanha um substantivo indicando a pessoa gramatical. Isso não, isso não é difícil de compreender. A gente vê isso muito quando está aprendendo verbo, porque a gente vai conjugando a partir dos pronomes. Então, eu tenho no singular a primeira pessoa, eu, do caso reto. A segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, ele. E do caso oblíquo, a gente tem a primeira pessoa, do caso reto, no plural, perdão, a primeira pessoa, nós, a segunda pessoa, vós, e a terceira pessoa, eles ou elas. E no caso oblíquo, a gente tem primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda, te, ti, contigo. Terceira, se, si, consigo ou ali. Da primeira pessoa do plural, nós, conosco. A segunda do plural, do caso oblíquo, vós, convosco. E a terceira do plural, se, si, consigo, os, as e lhes. Certo, pessoal? Então, são os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, ok? Seguindo no nosso slide, nós temos os pronomes possessivos. Vimos inicialmente os pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, agora nós vamos ver os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são esses pronomes que nós usamos para indicar posse sobre alguma coisa, sobre algo, sobre alguém, muito embora seja ruim falar sobre alguém, mas enfim, dentro do discurso. E aí nós temos também as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Na primeira pessoa do plural, eu uso meu, minha. Então, meu livro. Esse livro é meu. Então, esse é o meu pronome possessivo usado na primeira pessoa. Na segunda pessoa do singular, que é tu. Então, eu uso teu, tua. Ou teus, tuas. Na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, a gente usa seu ou sua, ou seus ou suas, certo? Na primeira do plural, nós usamos nosso, nossa, ou nossos, nossas. Na segunda do plural, nós usamos vossos, vossos. E na terceira do plural, nós usamos seus e suas, certo? Esse é o pronome possessivo. Temos agora os pronomes demonstrativos na tela. Os pronomes demonstrativos, eles vão indicar um demonstrativo de alguma coisa mesmo, apontar onde aquilo está ou o que aquilo é.
E aí temos alguns numa tabela bem bacana, que indica inclusive posição espacial, que quando você está lendo um texto ou produzindo um texto, é importante localizar essa posição espacial para não usar o este, confundir o este, o esse, o aquele, dentro da posição naquele discurso, porque isso faz diferença. Então, vamos por partes, vamos ver logo as pessoas. Eu uso primeira pessoa na primeira pessoa. No masculino, este, estes. No feminino, esta, estas. Ou no neutro, isto. No neutro para alguma coisa, certo? Algum objeto. Na segunda pessoa, no masculino, esse, esses, no feminino, essa, essas, e no neutro, isso. E na terceira pessoa, no masculino, aquele, aqueles, aquela, no feminino, aquelas e aquilo. O que acontece? Por que quando eu uso a primeira pessoa, o este ou o esta? Eu uso quando eu estou me referindo a algo que está próximo a mim. Vem para mim. Eu sou o falante do discurso. Eu estou falando da caneta. Então, se eu quero falar da caneta e essa caneta está próxima a mim que estou falando, eu vou usar esta caneta. Estou falando com você, mas da caneta, esta caneta. Se eu quero falar dessa caneta aqui, e essa caneta está com você concursando, então eu vou usar essa caneta, porque está longe de quem fala e perto de com quem se fala, que é você. E se eu quiser me referir a essa caneta, e essa caneta está longe de mim e longe de você, está lá na cadeira, lá embaixo, eu vou usar aquela caneta. Então, percebe? Este ou esta eu uso para quando está perto de quem fala. Esse ou essa eu uso para quando está perto de com quem se fala. Aquele ou aquela eu uso para quando está longe de quem se fala e de com quem se fala. Está longe de nós dois, então eu vou usar aquela. O mesmo serve para isto, isso e aquilo, certo? Espero que tenha ficado entendido. Esses são os nossos pronomes demonstrativos. Também este e esta a gente usa num tempo mais presente. Quando a coisa está acontecendo agora, nesse momento, aí eu uso este. Quando já está num passado, mas é um passado recente, que não faz muito tempo, aí a gente usa esse. E quando é um passado distante, a gente usa aquele, aquela, aquilo. Certo? Essa tabelinha é bem bacana porque ela explica todas essas situações. Posição espacial, posição temporal. Ok, concurseiro? Então, no próximo slide, nós temos a classificação dos pronomes indefinidos, que como o nome próprio, o nome mesmo dele diz, são indefinidos, servem para indicar uma indefinição de algo, de alguma coisa. Nós temos os variáveis, que eles podem flexionar, às vezes em gênero, às vezes em número. E temos os invariáveis que não flexionam de forma alguma, são invariáveis, por isso não. Nos variáveis, eu trouxe alguns para vocês. Por exemplo, perceba que são variáveis. Só algum já tem 4 variações ali em cima. Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos. Todo, toda, todos, todas, tanto, tanta, tantos, tantas, quanto, quanta, quantos, quantas, qualquer, quaisquer, qual, quais, uma, uns, umas. Então, perceba que há uma variação entre eles. Por isso, variáveis. Olha os exemplos. Nenhum vestido serviu na Antônia. Faltou separar ali. Outras viagens virão. São pronomes indefinidos. Nenhum, outras. Os indefinidos variáveis. Porque poderia ser nenhuma, se fosse feminino após. E os invariáveis? Que, alguém, ninguém. Não tem nenhuma. Tem ninguém apenas. Tudo. Não tem tudo. Apenas tudo. Então, é invariável. Nada, o trem, algo, cada. Olha os exemplos. Alguém deve me explicar a matéria. Alguém. Quem? É indefinido e é invariável. Cada pessoa deve escolher seu caminho. Certo, pessoal? Temos ainda no mesmo slide os pronomes interrogativos que servem para fazer alguma pergunta, um questionamento.
Então, nós temos os variáveis também, que são aqueles que podem variar, masculino, feminino, singular, plural, e temos os invariáveis que não variam. Dos variáveis eu trago aqui qual, quais, quanto, quanta, quantas, e 2 exemplos. Quanto custa a entrada? Quais colares você vai levar? Nos invariáveis a gente tem quem, que, e aí 2 exemplos. Quem estava com Mariana na festa? O que teria acontecido com a Lavínia? Certo, pessoal? Então, aqui nesse slide a gente viu pronomes indefinidos, pronomes interrogativos. No próximo, temos o quadro de pronomes relativos. O que é um pronome relativo? Quando se relacionam com um termo antecedente, dando início a uma oração que chamamos adjetiva. Aí nós usamos um pronome relativo. Temos os variáveis também e os invariáveis. Os variáveis variam masculino e feminino, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cujo, cujos, cuja, cujas, e quanto, quantas, quanto, quantos, quanta, quantos. E os invariáveis quem, que, onde. São os pronomes relativos, eles dão início a uma oração adjetiva. Temos ainda, dentro de pronome, colocação pronominal. Temos 3 tipos. Esse assuntinho especialmente cai em concurso de banca com frequência. Os examinadores eles gostam de colocar esse assuntinho de colocação pronominal, que é fácil. Não tem por que se complicar, é só prestar atenção agora nessa dica que eu vou dar aqui embaixo. O que é a próclise? A colocação pronominal é onde eu coloco o meu pronome na minha sentença antes ou depois do meu verbo, certo? Então, eu posso usar o meu pronome antes do meu verbo, e aí eu vou ter uma próclise, no meio do meu verbo, e aí eu vou ter uma mesóclise, ou no final do meu verbo, depois do meu verbo, e aí eu vou ter uma ênclise, que é o que a gente vê aqui em colocação pronominal no slide. Eu tenho a próclise, o pronome vem antes do verbo, a ênclise, o pronome vem depois do verbo, e a mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Em regra geral, usa-se o pronome depois do verbo, em ênclise. Porém, a gente tem alguns fatores de atração para que ocorra a próclise, para que o pronome, ao invés de vir no final do verbo, venha no começo do verbo. Que fatores de atração são esses? Quando tiver um advérbio antes desse verbo, quando eu tiver palavras negativas, por exemplo, não, nunca, quando eu tiver pronomes relativos, que foram o que a gente viu no slide anterior, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, certo? Então, quando aparecer isso antes do meu verbo, eu sei que esses elementos eles vão puxar meu pronome para antes do verbo. E mais um adendo importante lá embaixo é que não se admite início de frase com próclise na gramática normativa. Ou seja, não é errado colocar me ame no começo de uma frase. Porque esse pronome ele não pode iniciar a frase, ele não pode vir antes de frase. Tampouco ao longo da oração, se der um ponto final, eu não posso iniciar essa nova oração com um pronome antes de um verbo, certo? Porque é errado, a gramática normativa ela não admite esse tipo de ocorrência. Ok, pessoal? Então, sobre pronomes a gente viu muita coisa. A gente viu sobre os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, do caso oblíquo, me, comigo, tete, contigo, conosco, convosco, vimos muitos. Vimos também pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, vosso. Vimos também pronomes demonstrativos, seu, este, esse, aquele. Vimos como é que ele se localiza no espaço e no tempo, e isso é bem importante na hora de escrever uma redação, por exemplo, na hora de ler uma tirinha, interpretar. Tem questões também que pedem especificamente o uso adequado do este, do esse, do aquele, lembra? Este, esse, aquele, vamos de nós dois. Este presente,
esse num passado recente, aquele num passado distante. Essas regrinhas básicas que é bom a gente ficar sempre relembrando para não esquecer na hora que a gente estiver fazendo a prova. Vimos também os pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis, os pronomes interrogativos, também variáveis e invariáveis, e os pronomes relativos, também variáveis e invariáveis. Vimos também a colocação pronominal em ênclise antes, próclise depois, não, desculpa, ao contrário, em próclise antes, ênclise depois e mesóclise no meio. Mesóclise é o que menos é mais fácil de se identificar quando cai, porque ele vem no meio do verbo, cortado, ligado. Então, é bem certo você conseguir localizar a mesóclise. Você tem que só perceber a ênclise e a próclise. A próclise vem antes, tem fatores de atração, e a ênclise é o mais comum, é o que vem depois do verbo, certo? Vimos quais são os fatores de atração: advérbio, palavra negativa, pronome relativo, demonstrativo, indefinido, conjunção subordinativa, e vimos que não podemos iniciar oração com próclise. Certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui no nosso conteúdo. Vamos agora para a resolução de várias questões.